apresentar um trabalho sobre a urbanização brasileira. A urbanização brasileira foi um processo que ganhou força com o crescimento da industrialização, principalmente a partir do século XX. Em busca de condições melhores de vida, principalmente de emprego, diversas famílias abandonaram a zona rural e foram viver na cidade, um período conhecido como êxodo rural. Antes de 1950, a população brasileira vivia em sua maioria na zona rural. Em 1940, pouco mais de 30% das pessoas estavam na cidade. Porém, com o crescimento do setor industrial, impulsionado naquela época por políticos estabelecidos pelo presidente Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, a região sudeste passou a ser muito procurada por habitantes do país inteiro, que buscavam um emprego de qualidade. Podemos destacar sobre algumas características históricas e recentes sobre a urbanização brasileira. A concentração fundiária, característica brasileira desde a colonização, desdobrou-se em baixa qualidade de vida nas áreas rurais, baixos salários e falta de apoio ao pequeno trabalhador rural, motivando a migração do campo para a cidade. O processo de industrialização, especialmente em alguns estados da região geoeconômica Centro-Sul, motivou a migração para as grandes cidades desses estados, que passaram a polarizar a economia do país. O processo produtivo no espaço rural, a partir da sua modernização, começa a absorver menor quantidade de mão de obra. A construção de novas vias a partir do modelo rodoviário de transportes facilitou o processo migratório e ao acesso aos centros urbanos. Apesar do contínuo processo de metropolização, é possível perceber na atualidade que a região sudeste brasileira enfrenta o processo de desmetropolização, ou seja, a redução do ritmo de crescimento de algumas metrópoles, a exemplo da cidade de São Paulo, que passa a apresentar um ritmo de crescimento mais lento em relação a algumas cidades médias do interior. Crescimento de cidades médias em função de desconcentração dos investimentos produtivos, buscando maiores vantagens para a indústria, como isenção fiscal, terrenos à mão de obra mais baratos para a indústria, fuga dos congestionamentos das metrópoles, entre outros, além da migração da população das grandes metrópoles, que buscam qualidade de vida em cidades médias. Crescimento do setor terciário, devido à diminuição das indústrias nos grandes centros urbanos, fazendo com que essa camada de mão de obra seja absorvida pelo setor de serviços e comércio. Essa nova realidade vai transformar a paisagem urbana com uma diminuição das indústrias e crescimento de shopping e centros empresariais. Os valores da vida urbana vão ser amplamente disseminados pelos meios de comunicação, principalmente rádio e televisão, como forma de seduzir a população rural a migrar para a cidade. Os excluídos do campo criam uma perspectiva em relação ao espaço urbano e acabam se inserindo no espaço urbano no circuito inferior da economia, mercado informal. Causas e consequências da urbanização brasileira. Vamos ver aqui primeiras causas. A urbanização do Brasil é um processo que está atrelado às transformações econômicas e aos ciclos econômicos que se sucederam ao território brasileiro ao longo de sua história, especialmente a partir da segunda metade do século XX. A abrangência espacial da colonização, inicialmente litorânea, fez com que as primeiras cidades brasileiras se localizassem ao longo da costa. As vilas cidades que mais tarde surgiram no interior do país estavam subordinadas à atividade agropecuária, que era desenvolvida no campo, e ao extrativismo mineral. A reorientação da economia brasileira entre o final do século XXI e o século XIX e o século XX promoveu alterações de grande impacto no ordenamento espacial do país, ampliando o dinamismo dos centros urbanos da região sudeste. Com o advento da indústria, que levou ao processo de industrialização do território brasileiro, houve um crescimento expressivo das áreas urbanizadas e do local da população brasileira que vivia em cidades.
Ademais, a modernização do campo e da mecanização do trabalho rural fez com que muitas pessoas migrassem em definitivo para as cidades em busca de novas oportunidades, um fenômeno conhecido como êxodo rural. Consequências: inchaço urbano ou microcefalia urbana, derivada de concentração desigual de recursos servidos em uma cidade que cresce com planejamento ineficaz ou sem planejamento, acarretando problemas de mobilidade urbana, ambientais e socioeconômicos. Como resultado da microcefalia urbana, além da ampliação das desigualdades sociais, há o agravamento de problemas ambientais no meio urbano, como uma poluição dos solos e da água, enchentes, deslizamentos de terra, entre outros. Distribuição desigual da população sobre o espaço urbano, com o aumento da segregação urbana, especialmente nas regiões metropolitanas e grandes cidades. Crescimento da periferia urbana e favelização. Essas áreas concentram a maior parcela da população mais pobre da cidade brasileira. Aumento do número de pessoas atuando no mercado de trabalho informal e no setor terciário, devido à falta de oportunidade no mercado de trabalho e baixa qualificação profissional. Distribuição desigual da população urbana pelo território brasileiro. Segundo o IBGE, a região mais urbanizada do Brasil é o Sudeste, onde 93% dos habitantes vivem nas cidades. O Nordeste, embora concentre o maior número relativo de municípios, possui 73% de sua população nas cidades, sendo a região menos urbanizada do país. Chegamos ao fim desse trabalho. Obrigado por assistir, obrigado pela atenção.